Você ainda acha que existe a melhor IA de todas? Se você pensa assim, eu posso te falar que as coisas hoje funcionam um pouco diferentes de antes. Porque antes era muito simples. Você usava somente uma ferramenta de inteligência artificial e ela já servia para basicamente tudo. Agora as coisas mudaram um pouco. Hoje em dia, cada IA faz uma coisa melhor que a outra. E se você usa sempre a mesma para qualquer coisa, você está perdendo muita performance. Então, em 8 minutos, eu vou te mostrar as principais IAs do mercado e quando cada uma é realmente útil. Então vamos começar falando primeiro das mais gerais. Elas não são perfeitas em tudo, mas são bem completas. A primeira delas nós temos o ChatGPT. Ele é basicamente uma inteligência artificial generativa. Ou seja, ele serve para estudar, programar, gerar ideias e várias outras coisas. O seu principal diferencial em relação às outras é a sua versatilidade, porque ele não é necessariamente a melhor coisa para nenhuma coisa específica, só que ele é muito consistente em tudo que ele faz. E é por isso que ele acaba sempre sendo a opção mais confortável para a maioria das pessoas, porque ele realmente é muito útil. Ou seja, se tivesse uma forma de você resumir o ChatGPT, seria dizendo que ele não é o mais especializado, mas ainda assim é o mais usável e mais amigável para se utilizar no dia a dia. Já que se você tem uma dúvida corriqueira do dia a dia ou quer saber como fazer algum tipo de receita, o ChatGPT consegue te ajudar muito bem com isso. E assim com diversas outras coisas. Partindo para o próximo, nós temos a famosa Claude. Ela é basicamente uma inteligência artificial focada em raciocínio. Ou seja, ela tem explicações muito mais profundas e é extremamente útil para programação, já que ela consegue te dar respostas mais estruturadas e também muitas vezes mais precisas. E ela também não comete tantos erros bobos quanto o próprio ChatGPT que eu citei, já que ela é realmente muito mais estruturada e muito mais focada em responder sua pergunta. Ou seja, se você precisa entender alguma coisa um pouco mais complexa, geralmente utilizar o Claude é a resposta mais construída. E ela é muito famosa atualmente pelo Claude Code, que é basicamente uma ferramenta que deixa você programar inteiramente via terminal, mandando perguntas e o próprio Claude vai gerando respostas. Então, se você precisa de uma inteligência artificial precisa e que te dá respostas realmente certas, o Claude pode ser uma ótima escolha. Gemini. Essa aqui é a inteligência artificial do Google, que é muito focada em volume de informações. Afinal de contas, ela é do Google. Ela é muito boa para analisar arquivos longos, arquivos grandes ou com muita informação, já que o seu diferencial é que ela realmente consegue aguentar um contexto de informação muito grande. E afinal de contas, por ela ser do Google, o seu mecanismo de pesquisa é muito forte e muito bem feito, já que você pode pesquisar qualquer coisa da internet e ela vai te responder extremamente precisa, porque ela busca exatamente no Google e te dá a resposta mais correta que ela encontrar. E também, se você joga muita coisa de uma vez, como diversos PDFs, diversas informações, ela é muito boa para isso porque ela consegue analisar essas informações e lidar com uma base de contexto muito maior do que as outras. Agora vamos passar para as inteligências artificiais open source, que é um lado um pouco menos conhecido, talvez. Primeiramente, vamos pela Llama. Essa aqui é a inteligência artificial da Meta que você pode rodar por conta própria no seu próprio computador. Ela é muito útil para empresas grandes e projetos privados que você precisa desse nível de acesso e também esse nível de manipulação de informação. Ou seja, o seu diferencial é que você tem controle total dos dados, já que aqui você não depende de uma empresa ou de um servidor externo que vai estar funcionando ou não, já que quem está rodando a IA é você. DeepSeek. Essa aqui é aquela nova inteligência artificial chinesa que bombou muito nos últimos anos e o seu diferencial é a eficiência, principalmente para programação e lógica. A principal vantagem dela é o seu custo muito baixo, porque quando comparada com a Llama e as outras versões, que muitas das vezes pode ser muito mais pesada, o DeepSeek ele consegue rodar em uma forma muito mais leve e muito mais eficiente. Ou seja, ela consegue entregar ótimos resultados gastando bem menos. Mistral e Quinn. Basicamente, essa daqui são modelos de inteligência artificial um pouco menores que as outras duas que eu citei e são extremamente úteis para apps e sistemas rápidos, que você precisa dessa resposta rápida e que não pode usar uma arquitetura muito grande e muito pesada. Ou seja, o seu diferencial é a velocidade. Ela pode não ser a mais completa e nem te dar as respostas mais detalhadas, só que ela é que funciona muito bem em menor escala. Partindo agora para o próximo, as inteligências artificiais de pesquisa. Ou seja, quando você precisa de uma informação realmente confiável. A primeira delas, nós temos o Perplexity. Eu não sei muito bem falar o nome dela, só que ela é muito focada para busca com inteligência artificial. Assim como o próprio Gemini, que serve para esse tipo de coisa também, ela é extremamente útil para pesquisas aprofundadas. Tanto se você quer simplesmente fazer uma pesquisa besta na internet, ou se você realmente precisa de um dado importante para algum estudo.
já que além de pesquisar, ela também sempre traz as fontes do que você está pesquisando e sempre tenta garantir a maior veracidade possível das informações. Ou seja, você não simplesmente recebe a resposta e pronto, final. Muito pelo contrário, você sabe exatamente de onde que veio tudo aquilo para você se basear em alguma coisa e não responder simplesmente no achismo. Grok. Essa daqui é a inteligência artificial que atua no antigo Twitter ou no novo X, já que ela é literalmente conectada com as informações atuais do X. Ela é muito útil para informações e tendências, já que no próprio X você consegue saber o que está em alta e o que o pessoal está falando. Ou seja, se alguma coisa acabou de acontecer e tem muita gente falando sobre, pedir para o Grok vai te fazer saber antes do que das outras plataformas de inteligência artificiais. E agora vamos focar especificamente em programação. Vamos falar das IAs que realmente são muito úteis para quem quer programar com elas. Vou falar um pouco do Cursor e do Windsurf. Por mais que não sejam literalmente uma inteligência artificial, eles são basicamente um editor ou uma IDE que tem inteligência artificial integrada neles, sendo muito útil para quem quer realmente programar mais rápido, simplesmente mandando prompt para a IA gerar esse código. E o seu diferencial é que você consegue ter um entendimento maior do seu projeto, porque quando você abre o seu projeto nesse editor, ele tem contexto total do que você está fazendo. Então, se você precisa saber alguma informação específica, é só perguntar que ela vai te responder. Ou seja, ela não vai só sugerir o código, ela também te dá o contexto do que você está fazendo e o que é válido ou não. Cloud no terminal. Esse aqui eu falei um pouco anteriormente, lá quando eu citei do Cloud, só que agora eu vou especificar um pouco mais. Esse Cloud no terminal é literalmente uma inteligência artificial integrada no seu sistema, já que obviamente ela roda via terminal, então ela tem acesso para fazer quase tudo no seu computador, desde que você permita. E ela é extremamente útil para automações. Se você quer automatizar uma tarefa ou deixar que a inteligência artificial faça uma coisa que é muito chata ou muito repetitiva, é só colocar no Cloud no terminal que ele vai fazer para você. E o seu diferencial é para execução de tarefas, porque basicamente tudo que você pedir, desde o mais simples ao mais complexo, que tem que ser feito no seu computador, ele vai fazer com muita precisão. Basicamente é aquela inteligência artificial que realmente vai botar a mão na massa e que vai agir, e que você não vai ficar só perguntando e esperando uma resposta, ela realmente vai montar o projeto ou montar a estrutura que você quer que ela monte. Vamos agora falar de criação, a parte criativa entre aspas. Primeira delas, nós temos o Midjourney. Esse daqui já é muito famoso, que é a inteligência artificial que é capaz de criar imagens. Ela foi uma das primeiras que surgiu e o seu principal foco é para designs, como por exemplo thumbnails do YouTube ou simplesmente gerar uma imagem aleatória que você queira. O seu diferencial é a qualidade visual que o Midjourney tem. Ele não tem nenhuma versão gratuita que você pode testar, então realmente o que você gera nele tem uma qualidade muito boa. Ou seja, você consegue com ele criar imagens e designs profissionais sem nem sequer entender disso. Agora vamos para o Sora, Kling e Luma. Esses três são basicamente inteligências artificiais de vídeo, que são basicamente inteligências artificiais que permitem gerar vídeos. E o diferencial que essas três têm é o foco no realismo. Eu acredito que você já chegou a ver algum vídeo na internet que foi gerado por inteligência artificial, e provavelmente foi algumas dessas três que foram utilizadas para criar esse vídeo. Isso aqui ainda está evoluindo, você ainda consegue ver que foi gerado por IA, só que aos poucos ela realmente começa a ser utilizada para substituir trechos importantes de certas cenas. Eu, por exemplo, já caí em muito vídeo do Instagram que eu achei que era real, mas na verdade era IA. Suno e Udio. Esses dois são basicamente IAs para geração de música. E o seu diferencial foco é tentar sempre buscar uma voz mais realista, um pouco mais harmônica e mais parecida e próxima com a realidade. Você consegue realmente criar uma música inteira, um álbum inteiro de música, sem nem sequer saber a básica da teoria musical. E simplesmente mandar um prompt, falar o ritmo que você quer e ela vai gerar música pronta para você. Novamente, essa daqui é muito comum e eu acredito que você já tenha visto alguma música gerada por IA, que com quase certeza foi feita por alguma dessas duas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e aproveita para seguir outros aqui no canal que também tem essa pegada. Deixa aqui nos comentários se ficou faltando alguma inteligência artificial ou se você acha que eu descrevi meio mal alguma ou outra. No mais, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.